Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Política de AZ. Eu sou Leandro Graz e aqui você entende o politiquês de forma fácil e simples. Não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Hoje a gente vai conversar sobre uma coisa chamada teto de gastos. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Será que o teto de gastos ele é definido por quem? Quando foi definido? Teto é limite, mas por que há um limite específico e não outro limite? Vamos lá. A última alteração sobre o teto de gastos públicos foi feita em 2016, através do Congresso Nacional, que aprovou uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, transformando-se numa emenda constitucional. A emenda constitucional 95 definiu o novo regime fiscal, ou seja, quanto que o governo pode gastar a cada ano. E não só o governo, mas todos os entes da esfera federal, ou seja, da União. Isso envolve tanto o Congresso Nacional, o Poder Judiciário e também o próprio governo. Como que foi determinado esse teto, esse limite? Bom, naquele momento, entendia-se que era possível e necessário definir o limite de gastos a partir da inflação do ano anterior. Ou seja, se a inflação foi 2%, significa que no ano seguinte o governo poderá gastar somente a mais 2% do que ele gastou naquele ano. Isso é uma forma de correção que tem a ver com o aumento dos custos, dos gastos que a própria população tem em relação ao consumo. Essa regra, ela é muito diferente de regras anteriores, que geralmente estavam atreladas ao PIB, ou seja, quanto a economia crescesse, isso representaria posteriormente o quanto o governo poderia gastar a mais. Agora não. Suponhamos que a economia cresça 5%, o PIB cresça 5%, mas a inflação foi só de 2%. Quer dizer que o governo vai poder gastar mais 5% no ano seguinte? Não, apenas 2%. A correção é de acordo com a inflação, não mais de acordo com o PIB. Ou seja, não há um crescimento real do gasto público, mas apenas um crescimento correspondente à inflação. Aí você deve estar se perguntando, poxa, mas para que o governo define um teto de gastos? Para justamente não se endividar mais. A questão é, será que esse teto afeta áreas como educação, saúde, segurança pública, cultura, infraestrutura, transporte? Certamente. Vale lembrar que educação e saúde ficaram de fora do teto. Elas podem ter um aumento real, mas desde que o governo corte em outras áreas. Para alterar esse teto de gastos, é necessário, portanto, mexer de novo na Constituição, ou seja, aprovar uma nova PEC, uma nova proposta de emenda à Constituição. Isso é o que outros governos podem fazer daqui em diante, caso tenham essa maioria no Congresso. 3/5 na Câmara dos Deputados e 3/5 no Senado, concordando com a mudança. Quer entender mais sobre gasto público, sobre como funciona a política, como funciona o papel dos poderes? Se liga aqui no Política de AZ, acompanhe os próximos vídeos e venha junto entender o politiquês.